Seja bem-vindo, seja bem-vinda, alpinista, aqui na nossa aula de número 5. Já andamos bastante, né? Aula de número 5 e agora nós continuamos falando em como gerar resultado, em como gerar renda, em como gerar grana, em como pensar de maneira realmente produtiva, mas não só produtiva, mas sim pensar de uma maneira próspera. Como sermos prósperos. Agora a nossa ancoragem está evoluindo, está crescendo a nossa ancoragem, a gente precisa pensar em como gerar mais resultado, como estar num nível maior. Nós terminamos a aula passada, a aula número 4 de prosperidade e dinheiro, pensando em como criar instabilidades em nossas vidas. É importantíssimo que nós consigamos criar instabilidades precisas nas nossas vidas. Se eu quero crescer mais, eu me disponho a riscos, eu me disponho a possibilidades e riscos que são eminentes para que a instabilidade me provoque a crescer. Minha capacidade, pensamento, ela está sempre na direção da minha capacidade de realização. Ou seja, tudo aquilo que eu penso está na direção da minha capacidade de realização. Se você define ter um certo carro, se você define ter uma condição financeira, uma casa dos sonhos, tudo isso manifestado no teu pensamento faz com que você alcance os resultados. Então, a tua capacidade de pensamento está diretamente ligada na tua capacidade de execução, e não só de execução, mas de realização. Vou contar uma história para vocês. Em 2010, eu queria trocar de carro e queria comprar um carro zero. E aí o que eu fiz? Eu fui numa revenda na minha cidade. E aí eu vou contar o carro, você vai saber qual é a revenda, enfim, não tem problema nenhum disso. E eu fui na Fiat, então, né? Fui buscar um carro lá, eu queria um Palio na época. Um Palio 2010 era um Palio Economy. E eu lembro quando eu cheguei lá, um dos vendedores, que depois eu fui comprar vários carros deles. Eu ainda estou na marca já há muito tempo. Hoje tem outras concessionárias com outras marcas e eu sou cliente deles. Mas aquela vez, em 2010, quando eu cheguei lá, com a capacidade limitada de comprar apenas um Palio na época, eu lembro que eu cheguei lá e eu comprometi na época de parcela, mensalidade, o valor fixo que eu ganhava na empresa que eu trabalhava. Era R$ 457 que eu ganhava. A parcela do meu carro, se eu não me engano, acho que era 10, 20 ou até 30 reais mais cara do que eu ganhava na época de fixo, mensal. Eu estava me dispondo a uma provocação, uma instabilidade para gerar mais resultado, para criar mais. O que eu estou falando para vocês não é essa instabilidade, eu quero dizer sobre a capacidade de pensamento. Eu lembro que no dia que eu cheguei lá, o vendedor foi me atender, e aí enquanto ele me atendia, tinha no showroom vários carros. E um dos carros que tinha lá era um Punto Tijet amarelo na época. Eu achava lindo aquele carro. Não sei se é do meu tempo, se lembra, se tem uma nostalgia, se você gosta do carro, mas eu gostava muito daquele carro. E eu olhei aquele Punto e aí o vendedor falou, você vai comprar um desse, né? Eu falei, não, que isso, eu quero um outro carro. Ele falou, mas nós vamos dar uma volta. Eu falei, não, eu não quero dar uma volta, eu não tenho condição, não adianta nem eu dar uma volta porque o paladar não retrocede, né? Eu já falei sobre isso para vocês. Então eu não quero andar. Ele falou, não, vamos dar uma volta. Pode ser que não seja esse dessa vez que você vai comprar, mas na próxima eu tenho certeza. E a gente saiu, andou naquele carro, andamos e eu gostei muito, obviamente, do carro na época, em 2010. E acabei comprando o Palio mesmo. Palio preto, 4 portas, inclusive as 2 portas traseiras eu ganhei do meu pai. Meu pai falou, não, eu te dou as 2 portas traseiras. Fez um investimento um pouquinho a mais, eu lembro que ele assinou um cheque lá, preencheu. Falou, quanto dá o de 4 portas? Ah, a diferença dá tanto. Eu falei, então, ó, eu vou pagar as 2 portas que não aumenta o valor da parcela, mais ou menos isso. A capacidade de pensar naquilo fez com que a capacidade de realização acontecesse. Eu realmente, em 2010, eu não comprei o Punto. Mas em 2012, sim. 2 anos apenas depois, eu entrei naquela loja e comprei um Punto. Eu entrei lá da mesma maneira com que eu tinha andado no carro, que eu tinha feito o test drive, que eu tinha gostado, que eu tinha materializado na minha cabeça que um dia eu compraria, assim eu fiz. Em 2014, eu comprei outro Punto. Um modelo melhor ainda. Em 2017 para 2018, eu comprei um outro carro que quando eu fui lá, eu fiz o test drive, eu olhei aquele carro e queria aquele carro, que era um Jeep. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que toda vez que você coloca uma capacidade de pensamento em você, é porque você tem a capacidade de execução. E muito provavelmente você vai buscar todas as maneiras para que você consiga ter resultado. Quando eu era borracheiro lá na borracharia, eu fazia os mesmos movimentos. Eu pensava assim, caramba, eu vou ficar aqui consertando pneu a R$5 na época, era um pneu furado. Se eu posso ganhar 30, 40, até R$50 por pneu. O que eu fiz? Eu lembro que o rapaz chegou lá, um vendedor que vendia materiais para borracharia. E aí ele chegou na borracharia e falou, você não tem interesse em comprar uma máquina de frisar? Eu não sei qual é a tua área que você está aqui, alpinista,
Mas se você foi da área de pneus, borracheiro, conheceu algum, você sabe que é uma máquina de frisar. A máquina de frisar é uma máquina que você coloca as lâminas de corte e você faz os desenhos, refaz os desenhos da água, as ranhuras do pneu. Torna ele um pouquinho mais borrachudo, então ele chega mais liso, ele ainda tem uma camada ainda superficial ali que você pode estar explorando ela. Era o certo a fazer? Não era. Na verdade não existia leis, hoje em dia eu não sei se tem alguma lei, alguma coisa assim, ou se ainda frisam pneus, eu acredito que não. Mas na minha época a gente fazia isso. E aí eu consegui criar uma maneira de ter um faturamento maior para mim. Eu lembro que eu comprei daquele cara e falei, cara, não tem como te pagar. Eu trabalhava de borracheiro, não tinha como. Ele falou, faz o seguinte, me dá uma entrada, quanto que você tem? Eu falei, eu tinha uns 100 reais na época. A máquina de frisar na época devia custar uns 400, eu não sei se eu tinha 100. Eu dei uma entrada para ele com o que eu tinha e ele falou, vai fazendo os pneus e aí conforme você vai fazendo, cada vez que eu venho aqui todo mês vender materiais para vocês, insumos da borracharia, você dá uma parte e vai amortizando. O que você acha? Eu falei, não, fechou, se assim você fizer, tá beleza. E aí ele me deu aquela máquina, me entregou e eu comecei a pegar pneus mais usados, que eu vendia alguns mais novos, ou alguém que trocava um pneu que estava melhor, deixava lá, ou eu comprava por um preço mais barato, eu frisava, lavava aquele pneu, pintava de novo, passava pretinho e colocava numa estante. E aí chegava alguém que tinha uma necessidade, um pneuzinho um pouquinho mais careca, queria um pneu um pouquinho melhor, ele escolhia um daqueles. Eu saltei de 5 reais de conserto de pneu, onde ia para a empresa e um pouquinho eu pegava daquele, para um valor muito maior, vendendo a 30, a 40, a 50 reais um pneu usado. Eu saltei em várias vezes a minha capacidade de produtividade. Eu gerei receitas maiores. Eu gerava uma média de receita muito superior. Eu tinha uma receita, mesmo adolescente, isso tinha 15, 16 anos de idade. Eu gerava uma receita muito maior na época, o salário mínimo deveria ser uns 200 reais. Eu gerava pelo menos 4, 5 salários mínimos todos os meses, mesmo com 16 anos. Por quê? Na capacidade de pensar na prosperidade, em pensar em alternativas para gerar receita. E não somente aquela cota moral que eu falei para vocês nas aulas passadas, de entrar, não somente a cota suficiente, porque essa é a cota moral, você querer ganhar mais. Agora, quando eu entro somente com uma cota suficiente, eu perco o jogo. Porque eu só quero cumprir aquilo que está estabelecido. E eu preciso compreender que é melhor eu entender as maneiras de gerar mais resultado, mais riqueza, para eu evoluir para um próximo nível. Talvez se eu olhar assim, você tem que olhar tudo sobre 4 aspectos, tá? 4 aspectos são fundamentais para você crescer e evoluir na sua vida. Todas as vezes que você chega num novo negócio, numa nova empresa, num cliente, numa opção de você ver coisas novas, ou numa oportunidade, enquanto você grava uma aula, enquanto você está visitando um novo país, visitando uma nova cidade, visitando um novo restaurante, é importantíssimo que você olhe tudo com 4 pontos principais. O primeiro dele é olhar todas as situações sobre o ponto de admirar. O ambiente onde eu estou, o lugar onde eu estou, o que eu preciso fazer para admirar esse lugar? Porque toda vez que eu admiro, eu consigo perceber coisas que normalmente num olhar comum eu não conseguiria perceber. Então o primeiro ponto que eu faço em qualquer lugar para aproveitar boas oportunidades, essa é uma dica, é uma ferramenta alpinista de ancoragem muito forte, onde você é capaz de criar oportunidades em simples coisas. Sabe aquelas pessoas que você convive, que você conhece, que você fala assim, caramba, fulano tira oportunidades de todos os lugares. Qualquer lugar que vai, tira opções, tira e cria oportunidades e consegue fazer grana com isso. Eu descobri que uma das maiores capacidades é essas 4 dicas de você poder criar resultado, renda, faturamento, opções, oportunidades através disso. Então, toda vez que você estiver em um determinado lugar, a dica que eu te dou, a primeira dica é: admire tudo o que está acontecendo em volta. Olhe sobre a ótica e a percepção de admirar. Caramba, que lugar bonito. Como que é o atendimento deles? Como que é a maneira com que eles trabalham? O que eles fazem de bem feito que eu posso replicar no meu negócio, na minha vida, no dia a dia? Segundo é sobre o olhar de consumir aquilo. Você compraria? Você pagaria o valor que eles estão cobrando? Você realmente depositaria o teu tempo e dinheiro naquilo que você está vendo? Depois que você admira, que você consome, você vai para o terceiro ponto, que é inventar. O que você poderia fazer para melhorar aquilo ainda mais? Quais ações, quais características, quais habilidades você criaria para ter mais resultado naquilo que você está admirando, naquilo que você está consumindo e agora pensando em inventar, em crescer, em evoluir naquilo. Quarto ponto, para criar novas ações
para criar novos resultados, para criar um faturamento a mais, é você olhar sobre a ótica de investir. Você investiria naquilo? Você criaria como produto? Você realmente estaria disposto a perpetuar aquele negócio? A escalar aquele negócio? Ou talvez criar para si mesmo aquilo que você está vendo agora? Toda vez que você vai em algum lugar, que você desfruta de uma experiência, que você consegue olhar sob o olhar de admirar, de consumir, de inventar e também de investir, você abre a tua percepção sobre a prosperidade. Porque aí não é simplesmente estar nos lugares, mas sim estar nos lugares com um olhar orquestrado, um olhar provocativo à evolução, à prosperidade. Todos os lugares que eu vou, eu faço essa conexão. Não é à toa que você vê as grandes marcas fazendo isso. Por quê? Porque hoje todos os clientes, as pessoas, elas não comparam uma coisa com aquela coisa. Eu não comparo clínica odontológica com clínica odontológica. Eu não comparo restaurante com restaurante. Eu sempre vou comparar a minha melhor experiência que eu já tive na minha vida com todas as outras. Então eu vou comparar a minha melhor e mais incrível experiência com todas as outras que eu viver. Aquilo que eu tiver como régua majoritária de percepção, eu vou usar aquela mesma régua majoritária de percepção para implicar naquilo que eu estou vivendo agora. Qual a maneira que você está pensando agora? Qual é a maneira que você se provoca para realmente crescer? Qual é a maneira que você pensa em mexer, em resolver, em trazer coisas novas? Você precisa pensar dessa maneira. Uma das formas de você fazer isso é, você é capaz de criar novas opções, ou, por exemplo, aumentar o teu faturamento em 30% a partir de amanhã, ou de hoje mesmo, ao finalizar essa aula. Segundo, você conhece o teu cliente. São opções que eu estou te dando aqui para você gerar prosperidade. Existem várias opções para você gerar prosperidade que muitas vezes você não usa. E eu estou te dando a opção que é possível você gerar 30% a mais de renda a partir de agora, no final dessa aula. É possível. Conhecendo o seu cliente, definindo um produto que você tem, descobrindo onde está esse dinheiro e buscando um caixa rápido para a tua vida, para o teu negócio, para a tua empresa. Eu não sei se você é um empreendedor, se é um empresário, se você vende um produto. Se você vende, se você é um empreendedor, se você é um empreendedor individual, você tem a possibilidade de gerar 30% a mais de riqueza na sua vida. E se você trabalha para alguém, você também tem a mesma probabilidade de gerar mais riqueza para a empresa que você trabalha, de gerar mais riqueza para a vida que você vive, de gerar mais riqueza vendendo um produto, tendo mais comissionamento. Se eu te dissesse isso, você acreditaria ou não? Como que está a tua crença em relação a isso? Você acredita que é possível faturar de 20% a 30% a mais só no final dessa aula? Você acredita que pode dobrar o seu faturamento em 12 meses ou não? Os meus clientes de mentoria chegam em 2 a 3 vezes em 6 meses. Imagina que você pode fazer em 12 meses. Você acredita em você? Você tem que ter essa crença de realmente de perpetuar a sua relação com o dinheiro, com a prosperidade. Segundo, você acredita que é possível faturar de 20% a 30% a mais no final dessa aula? Você acredita que é possível dobrar o seu faturamento em 12 meses que nós temos de execução? Da nossa mentoria, do nosso programa? Você está lá no grupo. Eu tenho visto a tua evolução diária. Eu tenho compartilhado, tenho conversado com você. Todos os dias, 2 vezes ao dia eu entro lá e a gente começa a fomentar. Mas quantos ainda não tomaram essa decisão? Não se sentiram tocados, talvez não fizeram nada, estão esperando alguém fazer por si? Talvez seja esse o momento. Nós estamos na aula de número 5. Nós estamos chegando praticamente na metade do nosso programa de mentoria. E até agora, quantos fizeram, mas quantos ainda não se moveram? A hora é agora. Você acredita em você? Essa é a última pergunta que eu te faço agora. Você acredita em você? Para a gente criar uma estratégia realmente poderosa para alcançar esses 20% a 30% de evolução no seu negócio e conseguir apresentar mais, gerar renda, eu vou te contar uma história. Existiu uma história que o nome é denominado Milagre Grego, onde o barco Argos saiu da Grécia e pegou lá na Grécia um produto, algo que eles faziam, que eles fabricavam e começaram a navegar em outros povos. Então eu comecei a sair da minha navegação e vamos imaginar que eu saí da minha navegação com o café que eu estou bebendo aqui agora e um livro de conhecimento. Um conhecimento da minha localidade, é o meu território, é a Ilha do Silvestre. Peguei o meu barco e saí e comecei a ir para outras ilhas. E toda vez que eu parava em uma ilha, eu fazia uma troca. Eu trocava o meu café mais o meu conhecimento com algo daquela localidade. Então trocava lá por açúcar, por mais um outro conhecimento, e em outro lugar trocava o meu café, o açúcar do outro,
por milho, trocava por um artesanato, por um conhecimento, por algo a mais. Então todo esse processo da troca foi aí que originou-se as vendas no mundo. Dentro da etimologia das vendas aconteceu com um nome denominado milagre grego. E por que o milagre? O milagre grego justamente pela troca de conhecimento e troca de produtos. Tudo isso fez com que na volta do meu barco eu chegasse na minha ilha e eu levasse de cada estação, de cada ilha, de cada povoado que eu cheguei, um novo conhecimento, um novo produto. O que eu saí com um produto que era o café, o exemplo que eu te dei aqui, mais um conhecimento que eu tinha, que o nosso povo tinha, da Ilha do Silvestre, eu retornei depois de ter visitado 10, 15, 20 locais, eu voltei com 20 produtos, com 20 conhecimentos a mais. Por isso, até hoje, esse movimento é denominado milagre grego. Foi quando o barco Argos saiu para fazer a troca. E ali se começou, na verdade, o processo de vendas. Quando a gente vai para a nossa vida real, para o nosso dia a dia, muitos de vocês são empresários, empreendedores, possuem uma vida da qual vocês vendem, atendem um cliente, geram resultado para os seus chefes, para os seus negócios, para as suas próprias vidas. E dentro disso existe uma grande oportunidade de fazer mais dinheiro, mais prosperidade. E uma delas é você descobrir os clientes que não te conhecem, que são aqueles clientes desconhecidos, são pessoas desconhecidas. Se eu te perguntasse hoje, quantas pessoas ao longo dos últimos 7 dias você encontrou que não te conheciam e que você poderia ter feito contato e que elas descobrissem o que você faz, mas você não falou? Quantas foram? Inúmeras, não é mesmo? Eu tenho certeza que você fez isso. Você foi almoçar num lugar, você foi jantar em outro, você foi tomar café em outro, você foi passear. Tinham inúmeras pessoas, mas ninguém sabe o que você faz. Quantas pessoas perto da tua empresa nem sabem que você que trabalha lá? Quantas pessoas no restaurante que você almoça todos os dias, na padaria que você pega todos os dias o pão, não sabem o que você faz da sua vida? Quantas pessoas que poderiam estar consumindo o teu produto, depositando em você o tempo e o dinheiro delas e não estão porque não sabem que você faz o que você faz? Grande parte do dinheiro das empresas, dos negócios, dos empreendedores está nessa incapacidade de mostrar-se para outras pessoas e de não aproveitar os momentos para criar esses resultados. Então, buscar isso é uma das alternativas dentro da nossa ferramenta de agora. Segunda maneira é trabalhar em cima de pessoas que já te seguem. Você tem o Instagram, você tem o Facebook, talvez você tenha mesmo o Instagram porque você chegou até aqui, através disso. Você tem um Facebook, você foi atraído através disso. Você tem um LinkedIn, você tem as suas redes sociais, você tem a tua loja, você tem a tua empresa. Só que as pessoas que passam na frente da tua loja, da tua empresa, nem sabem o que você faz lá dentro. Aqui, por exemplo, onde a gente está, é um consultório, é uma das clínicas, um dos meus negócios que eu estou gravando. Do lado de fora eu tenho uma placa mostrando isso, tem um outdoor. Mais do lado, aqui na direção de eu aponto, tem um outdoor bem grande, a gente conta os serviços que a gente faz. A fachada está identificada. Tudo isso para que as pessoas que nos seguem ou que passam por aqui sejam impactadas por aquelas informações e, em um determinado momento, elas tomem uma decisão porque aquilo está no inconsciente delas. Mas e nas tuas redes sociais, você tem usado isso? Se as pessoas precisarem agora de você como profissional na área que você desempenha, elas sabem que podem contar com você? Na última semana nós fizemos o encerramento do programa Topo 1. E a gente fez nessa oportunidade um evento exclusivo e a gente estávamos reunidos e uma das pessoas me chamou muita atenção e no intervalo eu consegui conversar com ela, que eu não lembrava dela. E ela me disse que todas as vezes que ela precisa de um incentivo, que ela precisa escutar algo, que ela precisa buscar uma opinião sincera, verdadeira de alguém que tem direcionamento e dá um direcionamento correto, ela busca o meu Instagram porque ela sabe que todas as horas que ela entrar lá tem alguma coisa. Ou seja, toda hora eu estou mostrando para aquele que é meu seguidor que eu posso ajudar, mesmo que ele não tenha dinheiro para me recompensar. Para que quando ele consiga o dinheiro, ele lembre de quem mais o ajudou quando ele não tinha como pagar. Ele vai lembrar de quem? De quem toda hora está querendo fazer uma venda ou de alguém que realmente ajuda? O teu cliente hoje, as pessoas que te seguem, elas sabem o que você faz e você ajuda elas? Você dá dicas. É como se você abrisse uma conta bancária agora. Imagina só comigo que você abriu uma conta no meu banco, lá no Banco Silvestre. E aí você abre uma conta de banco, muito provavelmente eu não vou te dar nenhum limite, porque eu não sei o teu histórico. Eu vou só abrir tua conta.
Só que para você ter dinheiro na conta, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar o seu dinheiro em espécie ou de um outro banco e transferir para o Banco Silvestre. Aí você vai conseguir fazer um saque. Aí você vai lá no caixa eletrônico do Banco Silvestre e vai imprimir o dinheiro lá. Vai sacar o dinheiro lá. Porque primeiro você fez um depósito. Com o teu cliente, para aumentar o teu faturamento e para gerar resultado, você tem que pensar sobre essa premissa. Se eu nunca fiz um depósito na vida de quem me segue, provavelmente eu jamais vou conseguir fazer um saque. Eu jamais conseguirei fazer um saque de alguém que me segue se eu nunca fiz um depósito. Então, o que você pode fazer nos próximos dias para gerar um resultado e que as pessoas te conheçam? Faz o seguinte, pega o cartão de visita da sua empresa, se você ainda tem, coloca a sua equipe ou você mesmo como líder, sai da tua empresa e visita todos os lugares em volta e entrega seu cartão e conta que você existe, que a tua empresa existe naquele determinado lugar. As pessoas que estão num senso gravitacional, elas devem contratar e devem comprar os teus serviços, porque elas devem saber no mínimo que você existe. Para os clientes e seguidores, busque estratégia, contrate um social media, alguém que possa te ajudar. Se você não tem como contratar, gere um conteúdo de maneira espontânea, mas ajude o seu cliente a conhecer que você existe. É você gerar relacionamento com as pessoas. A outra maneira de você gerar resultado é com quem já comprou de você e já confia em você. Seja um parente, um amigo, um cliente da tua rede de relacionamento que já exista. Quantas vezes você impactou a vida dele depois da última compra? Eu duvido que você consegue se lembrar disso. Talvez passou um ano que ele já comprou e você nunca mais mandou nada para ele. A gente chama isso em vendas de cliente de única compra. Ele comprou uma única vez e você nunca mais fez contato com ele. Você esqueceu. Ele é um lead, é o teu contato, ele está específico para você, ele já confiou no teu produto, ele já confiou em você, ele já pagou e você não vai atrás. Então é ir atrás, pensar assim, nos últimos 30 dias, nos últimos 60 dias, nos últimos 6 meses, talvez até nos últimos 12 meses. Quais foram os clientes que compraram uma única vez com você? Que vieram e pediram recomendações e nunca mais apareceram. São clientes que você deve questionar ele, que você deve provocar a vinda deles de novo para o seu negócio. Você precisa criar scripts que gerem conexão primariamente. Busque conexão para depois fazer um saque. Se você faz apenas querendo acessar a carteira das pessoas, as pessoas não darão a relevância que você merece. Quarto tipo de maneira de gerar resultado com aquilo que você tem nas tuas mãos é trabalhar o cliente indicado. Clientes que já confiaram no teu produto, no teu serviço, que trabalham com você, você pedir para eles uma indicação. Você criar uma maneira de gerar conexão de novo com eles, conversar com eles e atrair indicações. Você vai mandar uma mensagem e falar: fulano, da última vez que conversamos, que você comprou o meu produto, eu vi que você ficou muito feliz. Você consegue me dizer o que eu atendi de tão bom, o que você reconhece como bom no meu trabalho? O cliente vai devolver dizendo que ele admira o seu trabalho. Vamos dizer que ele falou que você gerou resultado na vida dele, que você é atencioso, que você é eficiente. Você vai ouvir essas palavras e vai devolver para ele de novo. Fulano, pensando na eficiência, no resultado, na maneira que eu entreguei o teu serviço, você seria capaz de me indicar para pelo menos 3 pessoas ou 3 empresas que você admira muito e que nós possamos ajudar da mesma maneira que nós te ajudamos? Para isso, as próximas vezes que você precisar do meu trabalho, eu vou te dar 50% de desconto. Você precisa premiar quem vai te dar a indicação, senão ele não te dá. E também premiar aquelas pessoas que irão começar um trabalho com você. Imagina só que você tem 100 clientes na tua base que já compraram de você nos últimos 3 meses. Se cada um deles for positivo, a resposta dele para com você, e você conseguir extrair 3 indicações, nós teremos 300 novos clientes a serem trabalhados. Se cada um desses clientes compra R$1.000 de você, nós temos 300 mil de faturamento a ser trabalhado. Se cada um compra menos, faz a multiplicação do quanto você tem possibilidade de faturar ainda. Essas são as maneiras de você buscar mais clientes. Depois nós temos aquele cliente que é um quase cliente, aquele cliente que veio, te visitou, buscou o seu negócio, buscou a sua empresa, buscou quem você era, mas ainda não comprou. Você precisa reativá-lo, ir atrás novamente, buscar ele, fazer contato novamente, manter ele aquecido e descobrir quais são as objeções que ainda o impediram de comprar, de investir em você.
Você precisa matar essas objeções. Então liga para esse cliente, manda mensagem, manda áudio, convida ele de novo para vir na sua empresa. Ele é um cliente que está propenso a comprar. Ele só não comprou ainda porque muito provavelmente as objeções que ele tem na cabeça dele ainda não foram solucionadas. Ele não conseguiu resolver isso sozinho. Ele vai precisar de novo, ou mais uma vez, ou por essa vez, da sua ajuda. Você precisa estar ali junto com ele. Faz sentido para você? Olha o número de clientes que eu estou trazendo para dentro do teu negócio, que muitas vezes fica ignorado, que passa despercebido. E toda hora você está buscando um cliente novo, só que você não consegue entender que um cliente novo custa 14 vezes mais do que um cliente que está na tua base, do que um cliente que poderia vir indicado. O outro tipo de cliente que você pode abordar para faturar mais é aquele cliente que não comprou. Criar um relacionamento dele, fazer um convite para épocas específicas, promoções, incentivos, campanhas, para que ele venha de novo dentro do seu negócio. Porque se ele entrou no teu negócio em algum momento é porque ele teve desejo. Ninguém entra dentro do seu negócio, da sua empresa, no seu Instagram 5 vezes ao dia se ele não quer comprar. O interesse é assim, nós só olhamos para o que nós nos interessamos. Nós só adentramos a um lugar dos quais nós acreditamos que aquele lugar pode atender os meus desejos. Se o teu cliente ainda não comprou, é que ele não percebeu você como poço da realização dos desejos que ele tem. Então você precisa buscar esse cliente de novo. O tesouro é daqueles que cavam, alpinista. Você só vai ter a vista mais exuberante quando você, de fato, exercer a exuberância que você precisa ter para ter prosperidade. Então eu vou vasculhar, eu vou cavar de novo para dar à luz o ouro que existe ali escondido. E um cliente que não comprou de você é um ouro que você deve buscar, de verdade. O cliente que compra uma vez é um cliente que pode indicar. E qual a minha recomendação? É que você nunca desista desses clientes. Nunca desista. Independente do segmento que você exerce. Em alguns negócios eu tenho um tipo de número, de ciclo de cadência, que é a maneira ou o tempo que você vai fazer contato com aqueles clientes. Mas aqui eu estou gerando prosperidade para você. Eu quero que você entenda que muitas vezes na tua mão existe saque rápido, caixa rápido, prosperidade e você não explora. Você não explora isso. Eu preciso perceber tudo isso dentro do meu cliente. Cliente recorrente também é uma opção. Aquele cliente que compra todos os meses de você, mas compra todos os meses a mesma coisa. Eu lembro que todos os dias no caminho da casa antiga que eu morava, eu passava numa padaria específica, chegava lá e pedia as mesmas coisas. Até um dia que mudou a pessoa que trabalhava lá e aí ela me ofereceu outras coisas. Então todo dia eu comprava a mesma coisa e as pessoas estavam acostumadas com aquilo. Quando eu me deparei com uma outra pessoa, uma outra atendente, aquela outra atendente me ofereceu algo que eu nunca tinha comprado. E ela fez com que eu gastasse mais, ou seja, ela fez com que eu agregasse no ticket médio de volume de compra do cliente, na padaria. Se isso vale para uma padaria, vale para o seu negócio também. Muitas vezes você está vendo o teu cliente ir todos os meses fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma forma. E você não coloca ele numa escada ou numa esteira de produtos, eu falo numa escada, onde ele vai tendo evolução com você e ele vai se sentindo mais bonito, mais sexy, mais atraente, mais inteligente, mais poderoso, com mais status. Eu não sei o que você vende, mas é possível você tirar ele de um lugar onde ele já está e mostrar para ele que ele pode olhar para um outro lugar que ele ainda não havia percebido. Se todos os meses ele já conta com você, ele já investe em você, por que não manter um relacionamento estreito com ele, a fim de que você consiga fazer com que ele sinta, perceba e note coisas que ele ainda não havia notado em si mesmo. E principalmente que essas coisas que ele pensa e sente, depois que ele nota, ele entende que a sua empresa, o seu negócio, o seu produto ou você, como especialista, podem e devem entregar para ele. Olha só o quanto você tem uma riqueza dentro do teu negócio. Olha o quanto você consegue criar possibilidades. Eu falei para você pelo menos 6, 7 potenciais de resultado. E eu recomendo ao alpinista que se você quer ter resultado essa semana, que você volte a essas aulas, essa aula principalmente, assista ela de novo, faça pausas e defina um planejamento de execução para conquistar tudo isso. Qual é a maneira que você vai executar essas ações? O que você vai planejar para criar isso? Como que você vai mandar as mensagens, os scripts? Como que você vai se comunicar? Como que você vai contar para esses clientes que você existe? É possível gerar um faturamento altíssimo fazendo isso. Eu dei um exemplo
Você poderia faturar até 300 mil só no indicado. Você tem uma base de faturamento nesse valor. Então, olha só como é possível alcançar 20% até 30% de faturamento a mais, fazendo essas poucas ações.